Bom, meus queridos, irei iniciar agora esta aula sobre a Trindade. Eu quero começar com o primeiro tópico: o que significa dizer que Deus é uma Trindade? É importante explicar, e é bom que se saiba que cada membro da Trindade possui em si mesmo o ser de Deus em sua totalidade, além de todos os atributos divinos. Isto quer dizer que o Pai não deve ser visto como um terço de Deus e etc. Existe apenas um Deus, isso nós sabemos. Entretanto, na unidade da divindade, há três pessoas eternas e coiguais e idênticas em substância, porém, elas são distintas em experiências. A única distinção entre os membros da Trindade está na maneira como eles se relacionam entre si, na questão da submissão, e também com o restante da criação na missão. Qual é a submissão? Vou explicar detalhadamente para que cada ouvinte possa entender e que atentamente possa refletir. Por exemplo, o filho está subordinado ao pai. Contudo, é inteiramente igual ao pai. Não há diferença. O espírito está subordinado ao pai e também ao filho. Contudo, ele é inteiramente igual ao pai e ao filho. Não há distinção. Não há, melhor dizendo, não há diferença. E quanto à missão, não foi o Espírito quem enviou seu Filho à Terra, mas foi o Pai que enviou Jesus. Não foi o Pai e nem o Espírito Santo que se tornou homem e morreu na cruz, mas sim o Filho. E não foi o Pai nem foi o Filho quem veio no dia de Pentecostes, mas sim o Espírito Santo. Estou fazendo esta colocação para que saibam que a Trindade existe: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. Robert Culver, ele explica o entendimento ortodoxo desses relacionamentos eternos. Duas expressões têm sido tradicionalmente empregadas para designar certos relacionamentos internos entre o Pai e o Filho, e entre estes e o Espírito Santo. Essas duas expressões são a eterna geração do Filho pelo Pai e o eterno soprar ou emanação do Espírito pelo Pai e pelo Filho. Essas expressões começaram a ser usadas aproximadamente na época de Nicéia, aproximadamente em 325 depois de Cristo. Elas expressaram em linguagem bíblica a ideia de que o Filho e o Espírito estavam eternamente com a divindade. Em João capítulo 1, versículo 14, refere-se ao nosso Senhor como o unigênito do Pai, o Filho único. Em João capítulo 14, o versículo 16 e o versículo 26, e também no capítulo 15, versículo 26, fala do Espírito como sendo enviado pelo Pai e pelo Filho. A forma tripessoal de ser está muito além da nossa capacidade de compreensão. Não deveríamos surpreender-nos pelo fato de Deus, que é eterno, ser incompreensível
a seres temporais como nós. Não existe nada em nossa experiência que possa ser comparado a Deus. Nós não temos ponto de referência comum. Portanto, à luz de tudo isso, podemos concluir que a estrutura da Trindade é fatual, lógica, eterna, efetiva e totalmente incompreensível. Este é o primeiro tópico. O que significa dizer que Deus é uma triunidade? No segundo tópico, eu quero falar de 3 concepções falsas sobre a Trindade. E quero falar também de algumas ilustrações propostas para explicar a Trindade. A primeira concepção falsa é o unitarismo. A teoria do unitarismo, eles alegam que o Pai é o Criador. Até aí tudo bem. Mas eles dizem que o Filho é a criatura. Até aí tudo mal. E dizem que o Espírito Santo é apenas uma força impessoal. É outro mal. Não adotamos este princípio. A outra concepção falsa é o triteísmo. A teoria do triteísmo diz que a Trindade consiste de 3 deuses separados, mas que cooperam entre si. E a concepção do modalismo. De acordo com essa concepção, existe apenas um Deus que simplesmente revela a si mesmo por meio de 3 modos ou papéis distintos. Por exemplo, o homem, sendo um homem em particular, ele pode ser considerado um marido para sua esposa, um pai para os seus filhos e um empregado para o seu patrão. Agora, algumas das ilustrações propostas para explicar a Trindade. Não existe nenhum exemplo terreno que possa explicar plenamente o mistério da Trindade. Isso é indiscutível. Entretanto, meus irmãos, ao longo da história da Igreja, diversas tentativas de ilustrar a Trindade foram feitas. Eu posso até ilustrar para facilitar exemplos possíveis e até mesmo parciais. Um triângulo, um exemplo que se usa para explicar a Trindade. Esse é um exemplo razoavelmente bom da Trindade porque tem 3 lados, mas ainda assim trata-se de um triângulo que é indivisível, porque o triângulo não se divide, embora ele tenha 3 partes, mas ele não se divide. E no caso a Trindade se divide sim, cada um na sua função. O outro é o fogo. O fogo precisa de 3 elementos para existir. Esses elementos não são iguais, mas se algum deles estiver ausente, o fogo cessará de existir. E quais são esses elementos? O combustível, o calor e o oxigênio. Usa-se o fogo também para tentar explicar a existência da Trindade. A outra ilustração que eu posso usar é a natureza da luz, consistindo de 3 tipos de raios. Raios químicos, que são raios que são visíveis e não podem ser sentidos nem vistos. Raios de luz, que são os raios que podem ser vistos, mas não podem ser sentidos. E raios de calor, raios que podem ser sentidos, mas nunca vistos. Algumas pessoas dizem que essa é uma boa ilustração para se falar da Trindade, da existência da Trindade. Porque os raios químicos são invisíveis e poderiam ilustrar o Pai, que não pode ser visto e nem pode ser sentido. Os raios de luz podem ser vistos, mas não podem ser sentidos, ilustrando assim o Filho. E os raios de calor ilustram o Espírito Santo, porque pode ser sentido, mas nunca ser visto. Então essa é uma ilustração muito plausível da Trindade.
Então, o tempo consistindo do passado, do presente e do futuro, o exemplo dimensional, para fins práticos, nosso mundo é um mundo tridimensional, excluindo a quarta dimensão do tempo, onde todos os objetos possuem altura, comprimento e largura. Portanto, imaginemos um livro com 23 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura e 2,5 centímetros de altura. Poderíamos concluir acertadamente que existe apenas um livro. Agora, existem exemplos que não são bíblicos. Estes exemplos que provam ou tentam provar a existência da Trindade não são bíblicos. Por exemplo, um trevo de 4 folhas. Cada folha será conectada ao mesmo cabo, mas essa é uma ilustração insatisfatória para a Trindade, porque essas folhas podem ser separadas uma das outras e a Trindade não se pode separar. Usa-se também os 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. A água encontra-se mais comumente em seu estado líquido. Quando ela é fervida, transforma-se em vapor. E quando é congelada, transforma-se em gelo. Essa também é uma ilustração insatisfatória para a Trindade. E também fala da natureza tríplice do homem: corpo, alma e espírito. O homem possui corpo, possui uma alma e possui um espírito. Porém, eles podem ser separados. Então não dá para comparar com a Trindade. Ao morrer, o corpo é enterrado e a alma, o espírito, vai para Deus. Não podemos separar a Trindade. Portanto, essa também é uma ilustração insatisfatória. As 3 partes de um ovo também são usadas como ilustração: casca, clara e gema. Essas 3 partes podem ser separadas, o que torna essa ilustração inadequada. Também costumam usar a árvore como ilustração. Uma árvore tem raízes, tem um tronco e tem galhos. Porém, assim como nos exemplos citados anteriormente, essas 3 partes podem ser separadas também. Então, essas ilustrações não são favoráveis para ilustrar a existência da Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam. Eles são juntos, são unidos em propósitos, em ideias, em missões, em objetivos, não se separam. Embora cada um tenha uma distinção, cada um tenha uma função, mas os 3 trabalham em conformidade, trabalham em acordo. No terceiro tópico sobre a Trindade, eu quero falar das principais passagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento que se referem à Trindade. Então, passagens no Antigo Testamento referentes à Trindade, por exemplo, o uso da palavra hebraica Elohim. Elohim, o primeiro versículo da Bíblia contém o grande nome de Deus, Elohim. Gênesis 1:1. Elohim é um nome plural. Contudo, quando usado em referência ao Deus único e verdadeiro, ele é normalmente acompanhado de verbos e adjetivos no singular, como se vê em Deuteronômio 6:4 e o 32:39. Em diversas passagens do Antigo Testamento, contudo, Elohim é usado com um verbo ou pronome no plural. Gênesis 1:26, Gênesis 3:22 e 11:7. Certas variantes de Elohim estão no plural, uma característica visível no hebraico original, ainda que as traduções para o inglês indiquem que elas estão no singular. Por exemplo, em Eclesiastes 12:1, quando diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O original diz literalmente teus criadores e não
o Criador. Criador, em Isaías 54, versículo 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Deveria ter sido traduzido criadores, porque a criação não foi feita somente por Deus Pai, mas teve a participação do Filho e do Espírito Santo. Os diálogos trinos em Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 6 e o versículo 8, é uma referência à Trindade. Em Isaías 48:16, a Almeida Revista Atualizada, os filhos, ou seja, o Filho, ele está falando sobre o Senhor Deus, que é o Pai, que enviou a ele e ao Espírito Santo. Em Isaías 63, versículo 9 e 10, também encontramos referências à Trindade. Os diálogos entre o Pai e o Filho, nos Salmos, por exemplo, Salmos 2, o versículo 2, 3 e 7. E também o Salmo 110 e o versículo 11. Esses textos são as principais passagens do Velho Testamento que nos mostram, que falam acerca da Trindade. E as passagens do Novo Testamento referente à Trindade, por exemplo, o batismo de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Ali aparece Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e o Pai falando: esse é meu filho amado. Ali é uma apresentação da Trindade. Na tentação de Jesus, Mateus 4:1, e também os ensinamentos de Cristo. Em João 14:6, a palavra grega traduzida como outro é allos, que significa outro do mesmo tipo, ou héteros, que é a palavra grega que expressa outro de um tipo diferente. Ela nunca é usada para referir-se à Trindade. Se você observar em João 14:26, fica melhor. A forma batismal, por exemplo, Mateus 28, 19 e 20. A bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, por exemplo, ele é Deus. O Filho também é Deus. E o Espírito Santo também é Deus, que é o usuário bíblico da divindade da triunidade ou da Trindade. Por fim, eu vou usar o último tópico, o quarto tópico. Eu vou falar qual foi o papel exercido pela Trindade na ressurreição de Jesus Cristo e qual foi o papel exercido pelas três pessoas na Trindade da salvação. A verdade emocionante, eu posso até usar essa expressão porque na verdade é muito emocionante falar desta Trindade. Essa verdade é que todos os membros da bendita Trindade participaram do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isto é uma prova que nós temos bíblica. Com relação ao seu nascimento, o Pai, Gálatas 4:4, o Filho, Hebreus 10:4 ao 7, e o Espírito Santo, Lucas 1:30 ao 35. Com relação à sua morte, o Pai em Isaías 53:10, o Filho em João 10:18 e o Espírito Santo em Hebreus 9:14. Com relação à sua ressurreição, o Pai em Gálatas 1:1, o Filho em João 10:17 e o Espírito Santo em Romanos 8:11. Agora, o papel exercido pelas três pessoas da Trindade na salvação. A obra do Pai na salvação, por exemplo. Ele nos conheceu de antemão e nos predestinou. Romanos 8:29, 11:2 e Efésios 1:5 e 11. Segundo, ele nos escolheu e nos elegeu. Mateus 24:31, Romanos 8:33, Efésios 1:4. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Terceiro, ele nos chamou e nos conformou. Romanos 8,
do 28 ao 30. E quarto, ele nos justificou e nos glorificou, Romanos 8, 30. Então esses pontos são importantes, que fala do papel exercido pela Trindade na salvação. E também ele nos enviou o seu Filho. Agora, a obra do Espírito Santo na salvação, usa-se 4 verbos de ação que descrevem a obra de Jesus em nossa salvação: mostrar, buscar, sacrificar e satisfazer. No verbo mostrar, João 12:45. No verbo buscar, Lucas 19:10. No sacrificar, João 10:11. E no satisfazer, Romanos 3, 25 e 26. Observe que em Romanos capítulo 3, versículo 25, a palavra propiciação refere-se à satisfação. Isto quer dizer, simplesmente, que a morte de Cristo satisfez a santidade e a justiça de Deus. E por fim, a obra do Espírito Santo na salvação. Na conclusão sobre a Trindade, eu quero fazer aqui o uso de um poema, para vocês entenderem bem os papéis da Trindade na salvação. Como ilustra este breve poema que eu vou recitar, toda a Trindade esteve ativamente envolvida na obra da salvação. Olha só o poema, bem curto, mas dá para entender. O Pai a planejou, o Filho a comprou, o Espírito a ensinou, o diabo a disputou, o homem rico a buscou, o ladrão moribundo a agarrou. Glória a Deus, salvo estou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus nos dê sempre graça, sempre a oportunidade de aprendermos a cada dia com a sua palavra.